Eu quero compartilhar com vocês uma palavra que Deus me deu quando eu orava para mim vencer os desejos da minha carne, vencer as lutas que eu tinha pessoais na minha vida. E aí Deus me deu uma palavra em cima da história do rei Davi e eu quero compartilhar com você esta palavra. A palavra é sobre isso, o gigante dentro de nós. Nós vemos lá em 1 Samuel 17 a história de Davi quando ainda era um menino e enfrentou o gigante Golias. Então nós vamos lendo a palavra e eu vou compartilhar com você as revelações que Deus me deu. 1 Samuel 17, o verso 32 diz assim: Então Davi disse a Saul: Que ninguém deixe seu coração se abater por causa desse filisteu. Teu servo irá e pelejará contra ele. Mesmo com todo o exército paralisado diante de Golias, mesmo com o próprio rei Saul paralisado diante deste gigante, o Davi, aquele menino pastor, ele vem com essa frase assim de confrontar o gigante que estava ali, confrontar o gigante Golias. Diz: Então Davi disse a Saul: Que ninguém deixe seu coração se abater por causa deste filisteu. Teu servo irá e pelejará contra ele. Diante de tantas pessoas que estavam abatidas, desanimadas, desmotivadas, já se sentindo derrotadas, se levanta um menino cheio da presença de Deus. Ele diz assim: Não fiquem abatidos, não fiquem desanimados. Eu irei, eu enfrentarei, eu pelejarei contra esse gigante. Deus espera de mim e de você essa decisão, não ficarmos abatidos, não ficarmos desanimados, não nos darmos por vencidos. Nós vamos vencer o gigante que está dentro de nós. Davi diz para o rei Saul: Teu servo irá e pelejará contra ele. Uma das razões porque nós tantas vezes somos derrotados no gigante dentro de nós é porque nós não temos coragem de ir, confrontar, tomar uma atitude, ir para cima, não nos conformar. Muitas vezes nós levantamos uma bandeira de paz, de entrega: eu me entrego, eu sou derrotado. E o que Davi fez foi: não, eu irei para cima e eu pelejarei contra este gigante. Verso 33 diz: Contudo Saul respondeu a Davi: Tu não poderás ir contra este filisteu para lutar contra ele, porque não passas de uma criança, e ele é um guerreiro desde a sua juventude. E aqui então vamos falar um pouco sobre este gigante dentro de nós. Primeira coisa, quando nós nascemos de novo, nós fomos um novo nascimento, nós somos novas criaturas, nós somos bebês espirituais em fase de crescimento. Essa é a nossa história, né? Não passa de uma criança. E sobre o gigante, Saul diz assim: ele é um guerreiro desde a sua juventude. Quem é esse guerreiro gigante dentro de nós, desde a nossa juventude? É o pecado da carne, é a força da carne. Desde que Adão pecou, existe esse guerreiro que luta contra as nossas vidas, que é a nossa própria carne, as nossas próprias vontades destruidoras da vida que Deus pretende para a nova criatura. Então veja bem, de um lado tem uma nova criatura, um bebê recém-nascido, alguém em processo constante de crescimento, e do outro lado tem um gigante chamado carne, que desde Adão tem dominado as mentes e dominado as vontades, dominado a vontade do corpo, da alma e sufocado o Espírito Santo de Deus. Há um gigante dentro de nós chamado a força do pecado, a força da carne. E nós, como pequenos, como Davi, pequenos que estamos nascendo de novo e agora crescendo na fé, nós temos que aprender como ir e pelejar, combater esse gigante que já existia antes de nós. Verso 34 diz: Mas Davi argumentou diante de Saul: Quando teu servo apacentava as ovelhas de seu pai e surgia um leão ou um urso feroz que arrebatava uma ovelha do rebanho, eu o perseguia e o atacava e arrancava a ovelha da sua goela. E se vinha contra mim, eu o agarrava pela juba, o feria e matava. Gente, não dá nem para imaginar essa questão aqui de Davi, essa imagem que ele faz dele atacando, segurando a juba do leão. E outra coisa interessante, ele não se conforma que o leão ou o urso fique satisfeito com a ovelha, mesmo que a ovelha seja morta, ele vai lá e arranca da goela do leão e do urso a ovelha que é dele. Isso mostra alguém disposto a entrar na batalha espiritual.
A imagem aqui é dos demônios que nós vencemos em nossas vidas. Muitos ursos eu tenho certeza que você já venceu. Muitos leões eu tenho certeza que você já venceu. Nós temos constantes batalhas que nós vamos no decorrer da nossa vida cristã vencendo os demônios. Agora existe um gigante dentro de nós que é a força do pecado que quer nos dominar e que nós podemos saber que muitas vezes é mais forte do que os demônios que vencemos contra nós. Eu gosto também como Davi define: eu perseguia, atacava, arrancava a vez de goela, agarrava pela juba, feria e matava. Gente, ele não deixava o inimigo vencer, e isso é para mim e para você também. Nós não podemos deixar nem os demônios nos vencer e nem a nossa carne. Temos que perseguir, temos que atacar, temos que vencer e derrotar os inimigos que se levantam contra nós. Verso 36 diz: o teu servo venceu o leão e o urso, e assim será com este incircunciso filisteu, como se fosse um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. Aqui é para mim e para você. Nós já vencemos muitos demônios em nossas vidas e nós vamos se vencer a força do pecado, a força da carne, que muitas vezes nos faz pensar: eu não vou conseguir ser santo nunca. Meu Deus, eu pequei de novo. Meu Deus, eu caí de novo. Meu Deus, eu não tenho jeito, eu vou desistir, a santidade não é para mim. Nós vamos conseguir vencer a força do pecado que está em nossa carne. Esse grande gigante que nasceu conosco e entrou na terra através do pecado de Adão. Verso 37 diz: e Davi disse mais: Yahvé, que me livrou das garras do leão e do urso, me livrará também das mãos desse filisteu. Então Saul diz a Davi: vai, e que Yahvé esteja contigo. Olha aqui o que ele diz: Deus me livrou dos demônios e Deus vai me livrar deste gigante que está diante de mim. Deus me livrou das garras do leão, do urso, e vai me livrar deste gigante. Querido, Deus vai te livrar desta carne. Deus vai te livrar da força do pecado. Deus vai te livrar do domínio da tua mente pecaminosa. Deus vai te livrar disso. A Bíblia diz: pois o pecado não terá mais domínio sobre vós. Nós temos uma promessa de vitória, um decreto de vitória sobre esse gigante chamado carne, sobre esse gigante de força pecaminosa da nossa carne que age contra nós. Verso 38 e 39 diz: Saul vestiu Davi com sua própria túnica de combate, colocou-lhe uma armadura, lhe pôs um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e se esforçou para andar, porquanto não estava treinado a usar todo aquele paramento militar. Então declarou a Saul: eu não posso me locomover com tudo isso, porque eu não estou acostumado. E imediatamente desembaraçou-se toda aquela armadura. E isso é importante saber. Para vencer uma guerra, você tem que saber com que armas lutar. Uma coisa é expulsar demônios e vencer as batalhas exteriores. Outra coisa é vencer o teu eu, vencer a força do pecado que quer dominar a sua mente, o seu corpo, a sua alma e abafar o Espírito de Deus na sua vida. Temos que lutar com as armas certas. Como então lutar com as armas certas? Como vencer a nossa carne? Em primeiro lugar, temos que ter uma atitude, uma decisão. A carne é eu que escolho dominar, porque a carne diz respeito a mim, às minhas vontades. Então, eu tenho que ter uma atitude. Eu tenho que ter uma decisão de não deixar a carne me dominar. Eu tenho que ter um compromisso de santidade. Não, eu quero ser santo. Eu tenho que ter um compromisso de obediência. Não, eu resolvo obedecer o que a palavra diz. Vencer a carne tem mais a ver com obediência do que autoridade de expulsar demônios. Vencer a carne é decisão, é compromisso com Deus, é amar a Deus acima de todas as tuas vontades, amar a Deus acima de todos os teus desejos. Vencer a carne é uma decisão pessoal baseada na obediência e então depois no mergulho da palavra, no mergulho na oração, no mergulho da adoração, se encher do Espírito. Mas tudo parte da minha decisão pessoal. Com a minha decisão pessoal, leitura da palavra, oração, vem o arrependimento, vem o choro, vem o planto, vem o clamor. Senhor, eu não quero pecar. Senhor, eu não quero ser dominado por esse pecado. Senhor, me livra desse pecado. Eu te peço em nome de Jesus. Vem a vitória através do arrependimento e do clamor, baseado numa decisão de obediência à palavra de Deus. Verso 40, 42 diz assim:
Em seguida, Davi tomou na mão o seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras bem lisas e as colocou no seu bornal de pastor, isto é, numa espécie de sacola. Pegou sua tiradeira e partiu ao encontro do filisteu. Neste mesmo momento, o filisteu, que é o gigante, com seu escudeiro à frente, olha só, vem 2 ainda, vinha se aproximando na direção de Davi. Golias parou, olhou bem para Davi e começou a caçoar, porquanto seu oponente não passava de um jovenzinho, ruivo, bronzeado, boa aparência. Muitas vezes a natureza pecaminosa quer nos convencer que nós não vamos conseguir vencer a carne. Ela quer nos desanimar, ela zomba de nós, o diabo zomba de nós. Você não consegue, você é fraco, você é derrotado. É mentira do gigante que mora dentro de nós. Eu tenho que acreditar no que a Bíblia diz a respeito de mim. Verso 45 diz: contudo, Davi retrucou ao filisteu: tu vens contra mim com espada, lance, escudo pontiagudo? Eu, no entanto, venho a ti em nome de Yahvé, o Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel que desafiaste. Espada, lance, escudo, e Davi com 5 pedras e uma tiradeira. Um gigante e mais um escudeiro, e Davi um jovem ruivo de boa aparência. Agora era um nada de um gigante diante do Deus Yahvé, Senhor dos exércitos. Essa é a nossa luta com a carne. Nós temos sim uma força do pecado em nós, uma força da carne em nós, mas nós temos um gigante chamado Deus morando dentro de nós. Temos que ter esta visão. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Diz lá em 1 João 4:4. Verso 46 diz: hoje mesmo Yahvé te entregará em minhas mãos e eu te ferirei, te deceparei a cabeça e darei o teu corpo e os cadáveres do teu exército filisteu às aves dos céus e aos animais selvagens. Toda a terra saberá que há Deus em Israel. É Deus quem dá vitória contra os demônios e é Deus que vai nos dar vitória contra a nossa carne. Ele nos dará vitória. Toda a terra saberá que há Deus em Israel. Toda a terra saberá que há um Deus Pai, Espírito Santo, Jesus morando dentro de nós. João 14:23 diz: eu e o Pai viremos para ele e faremos nele morada. Há um gigante chamado Deus dentro de nós que é muito maior do que o gigante da força do pecado que quer nos dominar. Não adianta fugir. Como Davi, que foi para frente da batalha para atacar o gigante, nós temos que atacar, ir para frente e enfrentar o nosso gigante. Qual que é o nosso gigante? Nós temos que identificar os nossos gigantes. Quais são os nossos erros, as nossas falhas, as nossas fraquezas, o que me faz cair em pecado, quais são os vícios que eu carrego, quais são os gatilhos que me fazem cair em pecado, quais os gatilhos que me fazem cair em vícios que eu quero vencer. Nós temos que enfrentar o problema, nós temos que enfrentar o gigante. Davi não esperou, ele correu para cima com uma funda e com uma pedra na mão e correu para atacar o gigante. Nós temos que atacar um gigante chamado força da carne, domínio da natureza pecaminosa em nosso corpo, em nossa mente, em nossa alma. Nós temos que ir para cima, reconhecer, identificar, enfrentar e atacar, não nos conformar em sermos derrotados pelos pecados da nossa carne. Verso 49 diz: Davi levou a mão ao seu alforje, apanhou rapidamente uma pedra que lançou por meio de sua tiradeira e atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ela ficou encravada e ele tombou, dando com o rosto no chão. E é muito importante aqui, queridos, porque Davi foi lá e decepou o quê? A cabeça do gigante. A cabeça é a mente. A nossa batalha da carne, na verdade, ela se dá onde? Na mente. É a mente que governa o nosso corpo. É a mente que governa a nossa alma. Então é na mente que nós temos que atacar e derrubar, encher a nossa mente com o Espírito. Aí vem lá Romanos 12:2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Nós somos chamados para renovar a nossa mente, não nos conformar com este mundo, derrubar um gigante dentro de nós chamado carne, força pecaminosa, domínio do pecado. Como? Vencendo e decepando o gigante da força do pecado através da mente, vencendo através da mente. Verso 50 diz: deste modo, Davi venceu o temido guerreiro filisteu com uma tiradeira e uma pedra de riacho, sem espada na mão. Derrubou o grande filisteu e o matou. Queridos, aqui nós vemos que o que Davi tinha era uma fé. Não foi a força da pedra, foi a força da fé. Então ele teve uma atitude de ir para cima,
tá? Ele teve uma atitude de enfrentar o gigante e aí ele foi com fé. O sobrenatural de Deus vai agir. Eu convido você para fazer isso, para você fazer uma lista dos gigantes que estão derrubando você, paralisando você, paralisou o exército de Israel, paralisou o rei Saul e paralisa você. Eu quero que você faça uma lista desses gigantes para você partir para cima deles e você, como Davi, com a tua fé, enfrentar. Por quê? Porque nós vamos em nome do Senhor dos Exércitos e Ele dará a sua cabeça na minha mão. É o Senhor que dará vitória sobre a sua carne, sobre a força do pecado que quer você. Cortar a cabeça do gigante. Essa é a última fortaleza a ser vencida na sua vida. Bom, deixa eu falar aqui sobre alguns gigantes, tá? Tem o gigante da mágoa, ressentimento e falta de perdão. Pessoas que nunca perdoam, nunca liberam perdão, carregam mágoas. O ressentimento é um gigante a ser vencido. Sentimento de rejeição, sentimento de depreciação, sentimentos de baixa autoestima. São gigantes a ser vencidos que nos paralisam na nossa fé, na nossa ousadia. Inveja, maldade, maledicência, fofoca. Tem pessoas que não conseguem deixar de ser más, invejosas, fofoqueiras. Outro gigante, temperamento explosivo. Tem pessoa que tudo fala grosso, fala estourando, fere as pessoas ao redor, destrói os seus liderados. Outro gigante, rebelião contra líderes e submissão. Nunca vai prosperar no ministério em nada por causa da rebelião. Outro gigante, o medo, intimidação, aquele domínio porque está sendo intimidado pelo marido, pelo líder, pelo pastor. Intimidação, paralisia, é gigante para ser vencido. Outro, paralisia ministerial, não consegue decolar, não consegue avançar, tem medo, insegurança. Outro gigante, preguiça, indisciplina, procrastinação, nunca sai do lugar. Outro gigante, amor ao dinheiro, amor às coisas, aí falha no dízimo, aí tem a vida financeira bagunçada, tem enfermidade, não consegue dar oferta, se culpa. O gigante do amor ao dinheiro, da ganância, da avareza. Outro gigante, vício, comer demais, dormir demais, fica preguiçoso, não consegue ler a Bíblia, não consegue orar de madrugada. Outro gigante, isso é o gigante que domina as mentes hoje, né? Vício do celular na mão, vício da televisão ligada, vício das redes sociais, vício das séries, do videogame. Aí vem os vícios da pornografia, da masturbação. Queridos, quantos gigantes têm impedido você de vencer as vitórias do Senhor? Não adianta você negar esses gigantes, você tem que ir para cima dele. Eu aconselho você a ouvir esse vídeo novamente, esse pedaço, ir pausando e anotando numa lista cada item que eu fui falando aqui de gigantes a serem vencidos. E em nome de Jesus eu quero agora orar por você, que você com a sua fé, você fala, eu vou derrotar esses gigantes. Eu tenho uma pedra, mas o meu Deus vai me dar gigante na mão e eu vou cortar a cabeça. O domínio de Satanás na minha mente, o poder da força do pecado na minha mente e eu vou vencer. Eu quero orar por você agora em nome de Jesus. E você corta os gatilhos. Não senta no sofá da sala para ligar a televisão, não fica com o celular na mão, se afasta de más companhias, se enche da palavra de Deus, de oração, faz de tudo para vencer o seu pecado, a sua força de dominação na sua vida, faz de tudo. Mas depois confie em Deus, porque Ele vai entrar com o sobrenatural dele na sua vida. Vou orar com você agora e receba essa oração em nome de Jesus. Pai, agora em nome de Jesus, eu te peço agora, Senhor, que o teu domínio poderoso venha sobre esta vida, Senhor. Que ela possa nessa tarde, Senhor, se levantar e dizer assim, eu vou vencer o domínio da carne que é contra mim. Seja a área que foi citada, meu Deus, essa pessoa vai entender, vai compreender as suas falhas, as suas fortalezas e vai pra cima. Pai, não vai ter mais a negação, a procrastinação, a negação das suas falhas e fraquezas, meu Deus, e a derrota de Satanás, a derrota da sua vida pessoal. Pai, em nome de Jesus agora, Pai, levanta essa pessoa com coragem como Davi, com uma pedra na mão chamada atitude, compromisso com Deus, obediência. Ela vai ter coragem de ir para cima dos seus gigantes, crendo, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. 1 João 4,4, o gigante maior dentro de nós é Deus,
e Deus dará vitória a esta pessoa. Pai, em nome de Jesus, nos levanta, Senhor. Tira nós da complacência, tira nós do medo de enfrentar gigantes, tira nós, Senhor, da paciência, longanimidade que nós temos para com o pecado, para com o sentimento de derrota, fraqueza. Em nome de Jesus, nós somos mais do que vencedores e vamos vencer as trevas, sim, que estão dentro de nós. Gigante da carne, força do pecado, natureza pecaminosa, mente dominada pelo pecado, nós te damos agora a ordem de retrocesso, porque maior é o que está em nós. Que Jesus se levante como o Senhor do nosso corpo, Senhor da nossa alma e Senhor do nosso espírito, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe você. Se levante, enfrente os gigantes que estão impedindo o teu crescimento, a tua vitória em Deus, em nome de Jesus.